Om Arunachala Ramana. Saudações, amada Sangha. Saudações. O nosso vídeo do dia 20, quando nós estamos aqui para nos comunicar com vocês e para responder questões, chegou! Seja muito bem-vindo. 2025, nosso segundo vídeo do ano aqui em contato com vocês. Nós recebemos uma questão aqui e a gente vai diretamente atender ela e depois a gente dá mais alguns anúncios para vocês. Então, a pergunta que nos foi apresentada é esta aqui. Irmão, na meditação de hoje me ocorreu que eu sou o prana. Isto está correto? Se isto é assim, então o prana é o mais sutil do mais sutil? Não existe nada mais sutil do que o prana, subjacente ao prana? O prana é a pura consciência inteligente que habita e constitui toda a manifestação? A dúvida surgiu justamente porque é dito que aquilo que realmente somos não pode ser conhecido pela mente. Sendo assim, qualquer classificação seria apenas um truque da mente? Espero ter sido claro. Gratidão. Harion. Harion. Gratidão profunda. Assim, essa conversa com esse irmão, ele transcorreu, ele chegou a conclusões que estão muito próximas aqui, até exatas com o que a gente vai compartilhar. Esse é um daqueles vídeos que pode virar um vídeo de referência, né? Quando a pessoa pergunta, eu tenho alguma dúvida sobre o prana e etc., a gente pode pegar esse vídeo e depois, né, oferecê-lo para as pessoas, para que elas possam visitar, né, o conhecimento que vai ser compartilhado aqui. E tem mais uma pessoa que entrou em contato comigo há um tempo atrás também perguntando sobre o prana. Então fica aqui também para essa pessoa, né, algumas informações e compartilhamentos interessantes. É importante frisar que assim, esse é um tema bastante complexo. Ele participa da cosmogonia ou da cosmovisão dos hindus. Então tem também relação direta com o que é chamado de anatomia sutil. Assim, o tema é muito vasto. A gente não vai por um caminho de ir decifrando todas as possibilidades de interpretação, aplicação, entendimento, a especulação metafísica, mística. Vamos tentar ser bastante sucintos assim e objetivos, levando em consideração especialmente o apontamento de Bhagavan-Ramana, claro, porque este canal é dedicado a Bhagavan-Ramana. Então, assim, acho que primeiro a gente precisa pegar uma definição assim geral, né, que você vai encontrar em praticamente qualquer site de busca, né, ou em livros de yoga, orientalismo e etc. Então, essa é uma definição bem introdutória. Prana, em sânscrito, sopro de vida, é, segundo os Upanishads, antigas escrituras indianas, a energia vital universal que permeia o cosmo, absorvida pelos seres vivos através do ar que respiram. O segundo dos corpos energéticos ou koshas. O que é nomeado como Pranamaya Kosha. Na filosofia Vedanta, prana é a noção da força de sustentação dos seres vivos, a energia vital, originando a noção chinesa de Qi. Prana é um conceito central no Ayurveda e no Yoga, onde acredita-se fluir através de uma rede de finos canais sutis chamados nadis. Prana foi exposta nas Upanishads, onde é parte do reino mundano, físico, sustentando o corpo e a mãe do pensamento, e portanto também da mente. Prana permeia todas as formas de vida, mas não é em si o Atman ou alma individual.
Na filosofia hindu de Kashmira Shivaísmo, do Shivaísmo da Kashmira, o prana é considerado como um aspecto de Shakti, a energia cósmica. Então aqui já fazendo uma referência, quando o irmão pergunta, né, se o prana é o mais sutil, do mais sutil, é dito, aí tem diferentes proposições, mas a gente encontra a ideia de que os sentidos, eles são regidos pela mente, e a mente, por sua vez, é regida pelo prana, e o prana pelo alaya. O alaya é aquilo que não tem forma. Então, há alguma coisa que está regendo o prana antes do prana. Porém, a gente vai ver que há diferentes conceitos nisso. Então, assim, a gente não vai pegar agora e dizer que essa definição que foi lida, ela é a absoluta, a mais assertiva, e também a gente não vai dizer que ela está incorreta. Mas eu acho que vale a pena a gente ouvir um apontamento de um sábio que não é de dentro da linhagem de Bhagavan, ok? Mas para a gente ouvir uma opinião distinta e depois ler algum comentário de dentro das Upanishads, já que as definições foram aqui levantadas, evocando que a origem delas são as Upanishads. Então, primeiro, eu gostaria de compartilhar aqui o pequeno apontamento de Swami Muktananda. Prana é alento vital, o elemento mais importante do corpo. Quando o prana deixa o corpo, ele passa a valer muito pouco. É Shakti, na forma de prana, que sustenta o corpo, os sentidos e a mente. Na verdade, todo o universo surge de prana. As escrituras dizem: a consciência universal transforma-se em prana. Embora a prana Shakti seja uma só, para realizar as diferentes funções do corpo de maneira ordenada, ela assume 5 formas: prana, apana, samana, vyana e udana. Bom, esse é um tema precioso dentro do Ayurveda. Então fala-se dos 5 pranas. Não sei se Mohini gostaria de dar uma definição para cada um deles. Posso fazê-lo. Uma das coisas que a gente observa dentro dessas definições é o tipo de movimento que o prana realiza, cada um deles, porque prana é movimento, né? Ele tem a ver com o fluir, tanto que é a energia vital que está fluindo. Então, o que a gente considera o primeiro é aquele que, quando nós inspiramos, então o prana da inspiração, que ele vai ser absorvido e ele vai ter diferentes caminhos, e dependendo desses caminhos que ele faz, ele recebe um nome diferente, uma função diferente. Então, o primeiro, ele vem e ele nutre a mente, o cérebro, os órgãos dos sentidos, o centro, né, do nosso sistema nervoso, e aí, obviamente, todo o sistema nervoso, decorrentemente disso, é nutrido por esse prana, que recebe esse nome mesmo, prana. Ele é o primeiro a ser absorvido. Uma parte desse sobe e uma outra parte desce. Dessa parte que desce, uma parte desse prana, ao chegar no coração, ele volta. Esse prana que volta chama-se udana. Ele faz esse movimento, então, para cima. Então, o primeiro é um movimento para dentro, o segundo é um movimento para cima e para fora. Esse que sobe, o dana, para cima e para fora, é o prana da expiração. E é também o prana que rege todas as expressões. Então, a fala, o canto, claro que são expressões bem bonitas desse udana, né? A fala, o canto e o nosso talento natural, o talento da nossa alma, ou seja, como a nossa alma se expressa no mundo manifesto. Mas aí tem alguns que algumas pessoas não gostam, mas é o udana também. Tosse, espirro, arroto, vômito, soluço, ou seja, tudo isso que vem para fora, para cima. Dessa parte que desceu, então, uma parte subiu o dana, uma outra parte vai nutrir o coração, vyana. Vyana rege a pulsação cardíaca.
Então vejam como está muito correta essa afirmação de que o prana é o elemento mais importante do corpo, porque sem ele não existe pulsação cardíaca, né? Então o Viana faz esse trabalho de manter o coração pulsando e obviamente toda a circulação. Então todo o sistema cardíaco circulatório é regido por Viana. Uma outra parte continua descendo mais um pouquinho e vai então se transformar em Samana, recebe esse nome. O movimento de Samana é um movimento peristáltico. Ele vai fazer o peristaltismo, principalmente do estômago. Então ele vai ajudar a fazer um trabalho que é o trabalho inicial da digestão, que é de emulsificar o bolo alimentar. Então Samana realiza esse trabalho na digestão primária. E depois nós temos a Pana, que é justamente o prana das eliminações e que vai reger todo o processo, tudo que desce, tudo que faz esse movimento para baixo e para fora. Então a Pana rege todas as nossas eliminações, fezes, urina, menstruação nas mulheres e até mesmo o parto. Muito bem. Então assim, o que acontece, né? Quando a gente olha para a etimologia sânscrita da palavra prana, ela está associada com inspiração e expiração. E, portanto, nós encontramos essa referência comum e mais do que frequente, né, de associar o prana com a respiração. Pode ser que inicialmente nem existisse mesmo uma diferença real entre esses sentidos, né? Mas nós vamos ver que na cultura tântrica, por exemplo, o prana ele está associado com a respiração. Então ele entra junto com a respiração, ele sai com a respiração e com todos os outros ventos que operam no corpo. Então o trabalho do yoga seria separar o prana da respiração através do próprio controle da respiração. E aí a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas um ponto que é bastante importante é como é que a gente sabe que há vida? Porque há movimento. Então prana é vida, prana é movimento, pensamento é movimento, a mente é movimento. Então tudo o que se move é anima, ou seja, o prana é a alma. Então, por exemplo, quando a pessoa diz que ela entrou em contato com a alma dela, ela está entrando em contato com o prana. Nós vamos ler agora no Tejo Upanishad. Não há nada ou nenhum lugar sem Atman. Não nem mesmo a grama é diferente de Atman. Não há nada de diferente da casca de Brahman. O universo inteiro é da natureza de Atman. Tudo isso é da natureza de Atman. Tudo isso é da natureza de Brahman. A Sat, não existência, é da natureza de Brahman. Não há nenhuma grama diferente de Brahman. Não há um lugar diferente de Brahman. Não há um guru diferente de Brahman. Não há nenhum corpo diferente de Brahman. Não há nada diferente de Brahman, como eu ou você. Tudo o que é visto nesse mundo, tudo o que é dito pelas pessoas, tudo o que é desfrutado por toda parte, tudo isso é asat, irreal somente. As diferenças surgem em decorrência do autor, da ação, qualidades, gostos, paladar e o gênero. Tudo isso surge de asat e é, senão, agradável. As diferenças surgem do tempo, objetos, ações, sucesso ou derrota, e tudo o mais. Tudo isso é simplesmente asat. O órgão interno é asat. Os órgãos são asat. Todos os pranas, as coleções de todos esses, os 5 invólucros, as 5 divindades, as 6 mudanças, os 6 inimigos, as 6 estações e os 6 sabores são asat.
Eu sou. Só uma nota, os hindus têm 6 estações ao invés de 4, né? Então, só para... Alguém pode estranhar, como assim? É porque eles contam 6 estações. Eu sou Satchitananda. O universo é desenraizado. Eu sou Atman sozinho, Chit e Ananda. As cenas da existência mundana não são diferentes. Eu sou a verdade da natureza de Ananda e da natureza de Chit, imponderável. Muito bem. Então, assim, quando nós contemplamos versos tais como esse, em primeira instância, nós vamos tender, talvez, né, a concluir que o prana, embora seja extraordinariamente sutil, ele não é aquele mais sutil que o mais sutil, o um sem um segundo. Porém, nós precisamos saber que há esse prana que é falado como a respiração e todos os ventos corporais narrados aqui esplendidamente por Mohini. Há esse prana que se fala como o princípio de vitalidade, que é movimento, é a própria alma. Mas também se fala de um prana que é de natureza superior. Então, assim como há muitas Shaktis, por exemplo, quando a gente pisca, é um prana que está fazendo o movimento do pestanejar. E é uma Shakti, é uma potência, é uma força. Mas a gente também fala de 3 Shaktis: Gnana Shakti, que é a força do conhecimento, Icha Shakti, a força da vontade, Kriya Shakti, a força da realização. E falamos da própria graça de Deus como uma Shakti. Não é diferente a graça de Deus mesmo. Então, a gente precisa considerar que não há só estas forças menores atuando na natureza, mas um prana que é de natureza superior. Algumas vezes até evocado como a própria divindade sob o aspecto pranava. Vamos então, só para fazer esse contraponto, ouvir um outro trecho, mais 2 outros trechos de Upanishads. Este é o verdadeiro Brahman, chamado Prana. Este é o único Deus. Todos os devas não são mais que as diversas manifestações deste Prana. Aquele que logra a unidade com este Prana alcança os devas. Ou aqui ainda também no Kaivalya Upanishad. Meditando sobre o Senhor mais elevado, aliado a Uma, poderoso, de 3 olhos, o de pescoço azul e tranquilo, o homem sagrado chega a ele, que é a fonte de tudo, o testemunho de tudo, e está além da escuridão, ou seja, de avidya, a ignorância. Ele é Brahma, ele é Shiva, ele é Indra, ele é o imutável, o supremo, o alto luminoso. Ele, por si só, é Vishnu, ele é prana, ele é tempo e fogo, ele é a lua. Ele, por si só, é tudo o que foi e é tudo o que será, o eterno. Conhecendo-o, transcende-se a morte. Não existe nenhum outro caminho para a liberdade. Vendo o Atman em todos os seres e todos os seres no Atman, atinge-se o mais elevado Brahman, não por quaisquer outros meios. Então nós podemos dizer que a consciência e a sua energia não são distintos. Portanto, está certo em dizer-se também que o prana é o Atman. É claro que, talvez, pensando sobre o processo da criação, talvez a gente pudesse dizer que o prana foi emanado do Atman, mas
é aquilo. Eu posso separar do fogo a sua qualidade de queimar ou da água a sua qualidade de molhar? Então, em termos relativos, sim, há uma distinção, mas em termos absolutos, o prana é Brahman, o Atman e o prana não são coisas distintas. Porém, quando nós falamos dele como esses ventos, sim, né? Nós lemos, por exemplo, nos apontamentos de Bhagavan, né? Especialmente no Nanayar, no Quem Sou Eu, né? Bhagavan vai fazer aquelas distinções, né? Quem sou eu? Eu não sou o corpo, eu não sou os 5 pranas, não sou a mente, não é? Então ele vai fazendo o net para depois afirmar, eu sou aquilo que permanece. Porque o prana, enquanto força vital, respiração e etc., ele é objeto da percepção. Ele está correto? se movimentando, ele está oscilando, ele tem movimentos diferentes, ele tem direções diferentes. O prana superior, este que não é diferente de Brahman, ele não é diferente de Brahman, ele é eterno, ele é imutável. E curioso que dentro do estudo do Ayurveda, todos os doshas têm os seus subdoshas. Então, prana, esses 5 pranas são os 5 subdoshas de Vata. E aí a gente vai ter os 5 subdoshas de Pitta e os 5 subdoshas de Kapha. E todos eles aí você vai ter, para além desses 5, você vai ter esse que é o supremo, ou seja, o regente, né? Aquele que está sempre presente, que é a sustentação de todos eles. E você falou isso de não ser possível de separar do fogo o seu calor e também a sua luz, né? E esse que é o supremo de Pitta, por exemplo, que é regido pelo elemento fogo, ele é Tejas. Então, Tejas é a própria luz da luz. Ele está antes, porque o que eu vejo é a luz, mas antes da luz, aquilo que é a origem, né? É até difícil colocar em palavras. Sim, sim. Então a gente tem aqui, assim, o fato é que Bhagavan Ramana tanto falou do prana como os ventos, como a respiração especialmente, quanto ele falou do prana em outros termos que eu particularmente amo, que é a grande corrente de vida universal. Então, a gente não pode desconsiderar esta indicação de Bhagavan. Então eu separei aqui um apontamento curtinho. Quando uma pessoa percebe, realiza ou desperta para si, uma corrente de vida universal toma posse dele e ele se torna um instrumento em suas mãos. Sua própria vontade, separada, se foi. Esta é a verdadeira rendição ao ser ou autoentrega. Esta é a mais alta Kundalini, isto é, Bhakti real, isto é, Gnana. Então, isso é a devoção, isso é o conhecimento, né? E quando se fala do prana tanto como o poder de conhecer, de saber, Gnana Shakti, quanto esse poder de ação que está presente nos ventos do corpo e que mobiliza, né, os karmendriyas e os gnanendriyas, né, os instrumentos da ação e os instrumentos do saber, né? Então esses dois são 2 aspectos de prana, mas não são esses os aspectos que mais nos interessam, né? Os aspectos que nos interessam é desse gnana que está para além do mero processo cognitivo. Né? É o contato com uma força que realmente qualquer coisa que a gente começar a falar aqui vai ser tão frustrante, porque não adianta falar muito. E apesar da gente não conseguir falar, ela está o tempo todo, em toda parte, inclusive mobilizando tudo isso que acontece, né? Dando o impulso. Nós só estamos aqui agora por conta disso. Ela está para além da manifestação. Agora, algo eu acho que é muito importante ressaltar. Isso que é chamado de Nirvikalpa Samadhi, né? Os diferentes samadhis, eles estão diretamente relacionados com o prana. E aqui em específico,
tanto com esse prana superior, que vem na forma da graça, que tanto precisamos, quanto do prana do corpo mesmo, o vento, a respiração, o sopro. Inclusive a própria palavra espírito significa isso. Então se eu digo assim, eu sou um espiritualista, o que eu quero dizer com isso, né? Eu poderia dizer que eu sou um respiratoriano consciente. Sou uma pessoa que está em contato com o prana. Então é muito importante que nós saibamos que os samadhis, eles são a saturação do prana. É como um leite fervendo, sabe que transborda? Chega um ponto que ele transborda, né? Então tapaxé é esse fogo que a gente acende para ferver esse leite da autorrealização. Então quando há essa saturação, acontece de fato uma transcendência. Então o processo do Atma Vichara é uma maneira de restringir os movimentos do prana, de diminuir eles e trazê-los, reorientar o seu movimento para dentro. Por isso, eu acho que para encerrar esse diálogo aqui com vocês, né, essa conversa, seria muito interessante pegar aspectos bem pragmáticos do apontamento de Bhagavan, que nos diz o seguinte: ao restringir a respiração interior, a mente também diminui, como um pássaro preso em uma rede. Essa prática de restrição da respiração é um dispositivo para restringir a mente. Mente e respiração são dois ramos que têm conhecimento e ação como suas respectivas funções, mas sua origem é uma. Então é isso, né? Restringiu, não é que você tem que prender o ar, não precisa. Só em observar o fluxo respiratório já há uma alteração natural no movimento da respiração e, portanto, do pensamento, porque prana e manas são uma coisa só, estão conectados. Então é natural que, assim como o irmão, tantos outros, aplicando a meditação, acabem por sentir-se um com essa força, porque é a verdade a respeito dessa força e é a verdade a respeito do próprio ser. Esperamos que essas explanações sejam de auxílio para todos que se interessam pelo assunto. Muito bem, nós temos então agora as nossas falas finais desse dia 20, em que nós recordamos a todos o quão necessário, importante e valiosa é a sua contribuição. Nós agradecemos muito toda a oferta generosa que vem de vocês e que possibilita que nós possamos dar prosseguimento a este seva, a este serviço espiritual. Então você pode, na descrição do vídeo, pegar a chave Pix, o e-mail da nossa Sangha, e ali fazer a sua contribuição, bem como trazer perguntas que vão rechear o nosso canal aqui, né, com essas conversas tão profundas e tão salutares para a nossa alma. E também compartilhar, dar like, comentar, nem que seja para dizer Jaya, e ajuda muito, 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 muito grato. Nós também gostaríamos de trazer que algumas pessoas entraram em contato conosco para saber mais informações a respeito de um vídeo que nós gravamos há algum tempo, né? Falando que estamos sentindo mesmo o chamado de irmos, né, em peregrinação à Índia, né? Peregrinação, entendamos bem, não a pé, né? Não tem como. Mas fazer esse movimento, né, de honrar e reverenciar nosso amado Guru, né, no local onde ele viveu e deu a sua Upadesha. Então, de seguirmos para Arunachala. E a gente está, assim, sentindo esse processo, né, como que ele está nascendo, como que ele está aí sendo gestado. E assim que nós tivermos mais informações, fiquem tranquilos que a gente vai compartilhar com vocês. É isso. Nós agradecemos imensamente o irmão que trouxe a questão e, novamente, agradecemos a generosidade de vocês, que para nós é a manifestação da própria graça de Bhagavan. Lembramos a todos que nós temos uma enquete. Ah, é verdade, a enquete. Nós temos uma enquete, né, que foi feita e compartilhada nos grupos de WhatsApp e Telegram, que é a respeito do nosso próximo estudo, né, que nós
concluímos o estudo maravilhoso da Aribu Gita no final do ano passado e agora estamos aí com algumas propostas para vocês. Então pedimos àqueles que ainda não fizeram parte dessa enquete, que desejam fazer parte, por favor, é só ir lá e votar. E se você não faz parte do grupo de WhatsApp nem do Telegram, são as mesmas partilhas que são feitas em ambos, é só porque alguns preferem o Telegram e outros o WhatsApp, por favor, entre em contato que a gente vai adicionar vocês lá, tá bom? É isso aí. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.